Aí, pessoal, lá vinha o Landinho saindo de mais uma redação. Landinho, tava inspirado hoje, hein? Assim, foi uma redação tensa, né, e tal, como já era de se esperar. Eu até demorei pra meter o primeiro argumento. Mas logo em seguida eu já meti o segundo, entendeu? Foi tudo dando certo, aí eu fui administrando o tempo. Só que acabei me distraindo um pouco. Quando eu percebi que tava chegando os acréscimos, aí eu já meti logo uma proposta de intervenção de 3 dedos, sabe? Cheio de efeito. E aí, meu parceiro, é só sorrir e correr pra abraço. Obrigado, professor. Esse meu é nosso, hein? Roda a vinheta. Hora do Enem no ar para falar de redação. Como sempre, a gente traz um assunto pra lá de atual. Mas se você perdeu algum programa, não se preocupa que tá tudo lá no youtube.com/TV Escola. E o tema de hoje é dependência digital e relação interpessoal como desafios da vida contemporânea. E quem ajuda é ele, o professor Rômulo Bolivar. Chega mais? Olá! E aí? Tudo bom, querido? Estamos de Quanto volta. tempo, cara, que você Pois não é. veio aqui no Hora do Enem? Já cheguei. É isso aí, chega chegando, professor. Já chega explicando pra gente o que é dependência digital. Então, a dependência digital tem sido relacionada a vários tipos de problemas sociais causados, geralmente, pelo vício ou pelo largo uso que a pessoa tem, seja em celular, seja em computador. Alguns estendem isso até para a televisão. Então, a dependência digital, ela representa não o uso que qualquer cidadão pode ter e que é comum nos dias atuais, mas um uso prejudicial ao convívio social. Entendi. Então não é só celular. Não é só celular, vai para além disso. Você marcou o ponto de prejudicar a vida social. Esse é o ponto principal. Sim, é porque alguns têm mais sensibilidade com relação a jogos, não ligam tanto para a rede social. Outros ficam horas e horas no celular usando a rede social. Outros se prendem, por exemplo, à questão da televisão. Na verdade, alguns, inclusive, renomeiam e falam sobre vício ou dependência em tela. É uma outra nomenclatura que alguns interpretam como também sendo a dependência digital. Entendi. Professor, um tema tão amplo, não é arriscado? É difícil se você não for capaz de relacionar esse tema a um problema social e direcioná-lo, por exemplo, para o Brasil. Então, quando a gente fala em dependência, gramaticalmente falando, a gente tem um substantivo abstrato. Quando a gente fala em digital, a gente tem uma coisa que para algumas gerações ainda é um mistério, porque a gente tem um produto digital nas mãos, mas como aquilo ali funciona por trás, isso é um mistério para muita gente. Agora, quando você pega isso e traz para o seu cotidiano e pensa em larga escala, vários jovens que estão, por exemplo, chegando atrasado na escola, ou estão assistindo aula, por exemplo, com cansaço porque ficam jogando até tarde, vários pais que não conseguem ter um contato maior com seus filhos porque eles estão no celular e não interagem tanto dentro de casa. Quando você vai pensando, não na própria vida, mas em larga escala, você vê que fica mais palpável lidar com esse problema, a partir sempre de um problema social. Bora dar uma olhada nos textos de apoio que a gente preparou? Vamos sim, Pode ser? importantíssimo. O primeiro é um texto publicado pela revista Marie Claire em dezembro de 2018. Tá contigo, professor. Vamos lá, então. Nomofobia, medo de ficar sem o celular, se tornou a palavra do ano. Muitos dicionários escolhem sua própria palavra do ano no final de dezembro, em um esforço para resumir o ano em uma única palavra simbólica. No entanto, este ano, a Cambridge Dictionary Online fez algo um pouco diferente. Eles permitiram que os seus leitores votassem em uma palavra, escolhendo de uma lista restrita. Entre gap de gênero, ecocídio, sem plataforma e nomofobia, os leitores escolheram o último. Nomofobia não é uma palavra comumente usada e raramente aparece na imprensa. No New York Times, por exemplo, apareceu apenas 4 vezes. A nomofobia, de acordo com o Cambridge, é definida como medo ou preocupação com a ideia de ficar sem o seu celular ou incapaz de usá-lo. Sua escolha, a nomofobia, nos diz que as pessoas ao redor do mundo provavelmente experimentam esse tipo de ansiedade o suficiente para você reconhecer que precisava de um nome. Como muitas cunhas modernas, a nomofobia é o que chamamos de mistura, uma nova palavra composta de sílabas de 2 ou mais palavras. Neste caso, fobia de ficar sem o celular, afirmou Cambridge em um post
no blog. Pois é, professor, o que vale destacar nesse texto? Esse texto ele mostra, na verdade, uma justificativa em relação ao tema. É bem análogo àquilo que os alunos encontram no caderno de redação do próprio Enem. E que justificativa é essa para o tema? Existe algo acontecendo na nossa sociedade que é tão comum que merece ser discutido. Em outras palavras, nós temos um neologismo que é criado primeiro socialmente e depois se transforma em palavra. Ele surge como problema na sociedade, depois se transforma em palavra. Saindo um pouco da redação e fazendo assim, um breve desvio de assunto, na nossa língua nós temos, por exemplo, a palavra cobra e a palavra gato. Por que a gente criou cão, cadela, gato, gata, e quando a gente vai falar de cobra, na maioria das línguas, a gente só usa a palavra cobra. A ciência é que vai criar cobra macho e cobra fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Porque o gato, o cão, são animais mais próximos a gente. Quando aquilo está próximo a gente sente necessidade de nomear. A questão da cobra, da serpente, do jacaré, por não termos um acesso visual ou não termos proximidade, geralmente a gente não tem a necessidade de dar nome. Então, esse texto ele mostra a necessidade de dar nome a um problema social que já nos é pertinente. Exatamente, faz parte do dia a dia, né? Exatamente. Todo mundo se identifica. Quando se lê esse texto, vai se identificar, fala, caramba, eu já passei por isso, já bati a mão no bolso e percebi, rapaz, não trouxe o celular. Sente uma falta. Sim, a gente tem uma noção, um sentimento de estar sendo ultrapassado. Se eu não tiver o celular, eu não sei o que está acontecendo no mundo, ou eu não sei o que está acontecendo no meu trabalho, alguém pode estar precisando de mim, então vamos substituir de alguma forma. Então, é esse vazio que muitas vezes é criado por nós mesmos, na nossa mente, é o problema abstrato que tem como contrarreflexo o próprio tema aqui que a gente tem como tema do Enem, suposto tema do Enem. Professor, já li o texto, começou a ter várias ideias. E aí, já vou fazendo a introdução ou faço um rascunho? Então, é importante que você comece sim pela introdução, pela tese, mas no rascunho. Jamais prescinda do rascunho, dispense o rascunho. Há um grupo, assisto muito debate na internet, e tem um grupo de alunos falando para não fazer mais o rascunho, a fazer uma redação a lápis, e na hora do Enem você não vai poder nem fazer a lápis, enfim, e depois vir passando a limpo. Seja na sua prática diária, seja na hora do Enem, faça 2 versões do seu texto, e preferencialmente com uma disjunção temporal, ou seja, com uma lacuna de tempo entre um e outro. Faz o texto, depois faz algumas questões, depois retorna o texto para passá-lo a limpo, porque dessa forma você vai identificar melhor os erros gramaticais e as lacunas, às vezes, em relação ao tema. Deixei de falar isso, eu posso melhorar esse aspecto da tese ou do tema. Então, começo pela introdução em meu rascunho e o ponto de partida da minha introdução é a tese. Professor, esse é um tema fácil de cair no erro da primeira pessoa e trazer uma experiência pessoal, né? Exatamente. Então vamos só distinguir uma coisa aqui. Usar assim a primeira pessoa, o nós percebemos, o mesmo percebo, o nosso país, usar a primeira pessoa gramatical não tira ponto, seja na prova do Enem, na prova da UERJ, da PUC. Isso é um mito que muitos professores repetem, mas não tem uma validade bibliográfica. Agora, a subjetividade tem a ver com ele argumentar sobre um problema social e amplo, usando apenas exemplos da vida dele. Então, se ele fala, não, porque o meu primo não sai do videogame, eu não saio do celular e meu pai não sai do computador. Isso, assim, são argumentos até válidos se ele estivesse numa conversa informal com o vizinho, mas não é válido para uma banca avaliadora. Então, se ele conhece isso em relação ao primo, ele pode falar que muitos jovens, se ele vive essa realidade, ele pode falar que pessoas mais jovens da geração X ou Y, então dessa forma ele torna um problema pessoal, algo mais social e valoriza mais o seu texto. Eu já coloco esses dados na introdução ou no desenvolvimento? Então, se é dado mesmo específico, uma estatística, uma questão numérica, é interessante você usar na base do seu desenvolvimento. Você pode dizer a mesma coisa na sua introdução, mas propondo uma colocação mais genérica. Por exemplo, se você sabe que no país ou na cidade X, 70% dos postes de luz não estão funcionando. Isso não é uma boa coisa para você dizer, por exemplo, na sua tese. Na sua introdução, o que você diz? Na cidade X ou a cidade X vem enfrentando um problema cada vez maior de iluminação pública. E aí você especifica os 70%, o exemplo do poste, você usa isso para ilustrar o desenvolvimento. Entendi. Então, fazer um bom texto não é apenas a arte de dizer, é a arte de você redizer. Você diz de forma ampla, depois você vai especificando com os dados.
Professor, bora ver o segundo texto agora? Sim. É da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Fala agora de videogame. Olha aí. Exatamente. É um texto também bastante relevante e eu achei bastante interessante que ele é bem próximo também daquilo que a gente encontra no caderno de proposição de redação do Enem. Primeiro, é um infográfico que traz uma das definições de dependência digital. Há muitas. Esse está dizendo o seguinte: é caracterizada como um padrão de comportamento de jogo persistente ou recorrente que pode ser online, ou seja, por meio da internet, ou offline. A partir disso, traz alguns dos sintomas, quais sejam: não ter controle de frequência, intensidade e duração com que se joga o videogame, aí a gente já traz para o dia a dia. Quem não passou por isso? Priorizar jogar videogame em relação a outras atividades, o que é comum nas gerações mais jovens. Continuar ou aumentar ainda mais a frequência com que se joga videogame, mesmo após ter consequências negativas desse hábito. Ou seja, a pessoa se joga e vence, ela quer jogar mais para vencer de novo. Se joga e perde, ela se sente desafiada. Isso é um ciclo que envolve, a gente já dá aquele pulo, né? Porque a gente pensa no problema social, a gente pensa na proposta de intervenção. Não só a questão do governo, não só a questão da mídia, mas a importância da família para resolver um problema como esse. A gente sabe que os pais não sabem lidar com esse tipo de problema. Não por maldade, mas porque na geração deles, às vezes, era diferente. Os pais, em sua geração, jogavam meia hora, uma hora de videogame, e aí eles enjoavam. Eles ficam esperando o filho enjoar também. E aí a gente tem casos, como o que vai aparecer logo aqui depois, chegou no Brasil, parece que nos Estados Unidos teve caso pior do que esse, mas 55 horas jogando direto, um jovem, a partir desse tempo todo jogando, foi atendido no Hospital das Clínicas em São Paulo em 2008. Ou seja, nós temos aí causas e consequências. Quais são as causas? Tipo de relação que ele tem ali com a família, tipo de relação com os colegas, porque o jogo, ele traz consequências positivas e consequências negativas, desenvolve aspectos cognitivos do nosso cérebro. A gente tem, por exemplo, eu debati esse assunto com meus alunos em sala de aula e eles dizem: professor, eu tenho amigos de infância com quem eu não tenho contato mais e o meu contato com eles é por meio do jogo. A gente sempre joga juntos e a gente consegue manter um laço e uma intimidade. Isso é importante também. Agora, você abrir a mão de fazer novos amigos para investir simplesmente nessa amizade à distância, essa amizade online, isso é prejudicial. Portanto, nós temos ali alguns impactos. Nós vamos ler esse impacto como consequências. Prejuízo significativo nas áreas pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional. E aí a gente precisa ver dos dois lados. Existem muitos pais reclamando de filho o tempo todo em videogame e celular. Mas também existem muitos filhos reclamando dos pais o tempo todo no computador trabalhando ou no celular. A primeira realização interpessoal é com a família. Antes de se relacionar com o vizinho, no trabalho, você aprende a se relacionar com o irmão, com o primo, com os pais, e isso já começa a se dissolver de certa forma. E nós temos ali, padrão de comportamento pode ser contínuo e recorrente. Não é aquela pessoa, porque os pais às vezes se assustam, né? Meu Deus, meu filho está jogando demais. Não é isso. O filho pode estar jogando muito, mas ele também faz a caminhada dele, ele também passeia, ele namora ou ele tem as suas outras relações. Aqui a gente está falando de jovens que abandonam uma vida social em nome desse contato aí com a tela, com os jogos ou com o celular e por aí vai. E aqui no finalzinho, outra coisa que chama bastante atenção é o que algumas nações do mundo fazem em relação a isso. Já ajuda até na proposta de intervenção. Ajuda na proposta de intervenção, mas também pode ser um risco. Por quê? Via de regra, o Enem cobra temas sociais relacionados ao Brasil. Só que o que o Enem faz? Coloca lá dizendo: olha, você vai falar sobre esse problema dentro do Brasil. Na hora que ele vai ler o texto motivador menciona o tema no Japão, no Canadá, e o aluno se distrai e ele acaba na redação dele falando sobre outros países. Não é problema falar de outros países. O problema é ele se esquecer do próprio país, ele se esquecer do Brasil. Então aqui a gente tem, na Coreia do Sul, o governo criou uma lei para proibir o uso de games por pessoas menores de 18 anos entre meia-noite e 6 horas da manhã. Já no Japão, jogadores são advertidos caso passem mais do que uma certa quantidade de horas por mês na frente da tela. E na China, a gigante da tecnologia
Decent determina um limite de horas que uma criança pode jogar. Então a gente tem uma boa referência, como você mesmo falou, para nos inspirar na proposta de intervenção. Professor, no bloco passado a gente leu 2 textos, um falando sobre celular, né? E o outro sobre videogame. Se a gente restringir somente esses 2 aspectos, a gente perde ponto? Perde sim, porque você está cometendo ou estaria cometendo o tal do tangenciamento do tema. Qual é a diferença entre fuga do tema e tangenciamento do tema? Fuga do tema, você fala sobre uma coisa completamente alheia àquilo que foi proposto. O tema é dependência digital, eu vou falar sobre violência contra a mulher. Fugir ao tema. Entendi. Agora, o que seria o tangenciamento do tema? Dentro daquele tema, eu me prendo a um aspecto específico do assunto e não me aprofundo dentro do tema propriamente dito. Ou seja, se o tema é abrangente, você deve, no mínimo, abordar mais de um para que mostre um conhecimento mais amplo sobre o assunto. Não pode se limitar de forma alguma. De forma alguma. Professor, a gente falou sobre os jovens, né, que tem muito conhecimento dessa parte digital que nos cerca, mas tem também aqueles mais velhos que podem não ter tanta familiaridade com a tecnologia de uma outra geração. Isso pode dificultar quando encontra um tema desse tipo? A sua pergunta é muito interessante porque não só os mais velhos, mas também aquelas pessoas que não vivem dentro dos grandes centros urbanos. Pessoas que vivem na zona rural ou em regiões mais periféricas e que não são tão assediadas, são, mas não tanto quanto os outros, por essas tecnologias todas. Então, o texto de apoio existe para isso, para dar essa luz. Então, outra coisa, o tema do Enem, ele não é tirado tão aleatoriamente. Geralmente, é um tema social, atual, que já foi discutido em TV aberta, como nós estamos discutindo aqui. Então, a receita é a de sempre. Ficar ligado na sua realidade, assistir a telejornais, ler o que puder e, na hora da prova, basear-se no texto motivador para emitir as suas ideias, as suas opiniões. Você falou mais uma vez em texto motivador e temos mais um. Bora dar uma olhada? Vamos lá. Bota aí na tela, Renatinho. Tá aí, ó. É um texto da BBC Brasil de novembro de 2017. Vício em celular chega a consultórios e já preocupa médicos no Brasil. O Brasil tem 120 milhões de usuários de internet, o 4º maior volume do mundo, atrás de Estados Unidos, Índia e China, mostra relatório da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento. Em 2016, o país foi considerado o 2º que mais usa o WhatsApp, em um levantamento do Mobile Ecosystem Forum. O primeiro lugar ficou com a África do Sul. Embora não haja indicadores de quantos, em meio a esse batalhão, são considerados dependentes, estudos dão pistas sobre os riscos. Uma pesquisa que a consultoria Deloitte divulgou em outubro sobre o uso de celular no dia a dia do brasileiro, com 2.000 entrevistados, mostra, por exemplo, que 2 em cada 3 pais dizem acreditar que seus filhos usam demasiadamente o smartphone. Mais da metade dos que estão em um relacionamento veem excessos por parte dos parceiros e 33% admitem ficar online de madrugada para ver mídias sociais. Detox digital. A preocupação vai além, no entanto, do tempo gasto. Se concentra principalmente na relação do usuário com esse tipo de ferramenta, diz Eduardo Guedes, pesquisador e membro do Instituto Delete, primeiro núcleo do Brasil especializado em desintoxicação digital, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa relação, segundo ele, pode ser dividida em uso abusivo, quando atividades online são priorizadas em detrimento das offline, e uso abusivo dependente, quando o virtual atrapalha o real e a perda de controle. Professor, que tipo de reflexão esse texto traz para a gente na hora de fazer a redação? Então, a gente se apropria do texto para fazer uma reflexão. A partir dessa reflexão social, a gente produz os nossos argumentos. Sim. Sempre cientes de que não é bom parafrasear e não é bom copiar o texto de apoio. Professor, às vezes tem uma paráfrase do texto de apoio lá no texto tirou nota 1000, porque além daquela paráfrase, há argumentos novos. E na hora de pensar em argumentos novos, o texto especificamente a última parte ali, que é a detox digital, nos mostra que há gradações de envolvimento com a dependência digital. Isso está relacionado a fatores como, por exemplo, depressão, suicídio. Quando a gente tem um contato muito prolongado
com essa questão digital, com o mundo digital, com o mundo virtual, a gente acaba se descredenciando para analisar a verdade do mundo real. As pessoas são mais perfeitas, as pessoas são melhores, as pessoas são mais bem articuladas. E aí, quando a gente olha aquele virtual e compara ou se compara com a nossa realidade, a gente acaba se inferiorizando. E o jovem que não tem ainda uma grande proteção para isso, ele está formando o seu juízo de valor, quando ele se encontra nessas circunstâncias de exposição contínua aos modelos digitais, ele acaba se diminuindo e isso afeta, inclusive, a sua psique, a sua cognição, o seu psicológico, o que vai refletir na relação interpessoal, que também faz parte do nosso tema. E um conflito, né, de personalidades, às vezes de um personagem que ele assume no jogo, é bem profundo, né, complexo. Exatamente. Muitos jovens se suicidam porque eles não se sentem encaixados na sociedade. Só que o mundo em que ele não se sente encaixado é um mundo de perfeição que também não existe na realidade, em que nenhum de nós nos encaixaríamos. Professor, de um modo geral, para quem precisa treinar texto, qual o conselho aí para o Enem 2019? Então, é muito importante que o candidato produza o máximo de textos que ele puder sobre os chamados temas atuais. É bom ele abrir o seu jornalzinho e tentar chutar mesmo o tema, trocar tema com os alunos e ler os textos da edição anterior do Enem. É uma dica que eu digo que não é assim 100% válida, porque a gente sabe que volta e meia existe uma diferença de interpretação das bancas em relação aos critérios. Se ele for pesquisar, por exemplo, um texto de 2016, de 2015, ele pode perceber que talvez não tirasse nota 1000 hoje, só que utilizar o último ano, as redações de nota 1000 como base, é uma boa maneira para refletir não só sobre a produção de argumentos, mas também sobre a estrutura mesmo, a apropriação de conectivos, a apresentação da tese, o uso de conceitos históricos, como é que ele pega aquele tema e transforma em problema para produzir uma proposta de intervenção. E agora, o nosso Momento Pop Prof. Rômulo, o Momento Pop Prof é tipo a redação do Enem. Você só sabe o tema na hora. Tá pronto? Já tô nervoso. Qual seria um bom argumento para a realização de um concurso de sapateado durante o Enem no local de prova? Perceber a capacidade motora e criativa dos estudantes. Então agora eu quero uma proposta de intervenção. Portanto, o Ministério da Educação deve criar uma lei que obrigue as universidades, que obrigue o INEP a inserir provas de sapateado por meio de parcerias público-privadas. Como um candidato poderia tangenciar esse tema? Se em vez de falar de sapateado, ele falasse de balé. Tangenciou. Agora, se ele fala sobre um animalzinho que dança também, aí... Não, animalzinho que não dance, aí ele fugiu ao tema. Como você fecharia o texto? Dessa forma, teríamos estudantes mais bem escolhidos e qualificados para procederem ou para cursarem faculdade de dança nas universidades federais do Brasil. E esse foi o nosso campeão, professor e mestre Rômulo Bolivar, aqui no nosso Momento Pop Prof. Professor, posso te propor um desafio? Meu Deus, pode? Pode. Você faz um texto sobre o assunto e volta aí semana que vem e a gente discute ele, pode ser? Desafio aceito. Então show de bola, tá vendo? Foi tranquilo. Espero você aqui então, hein, professor? Estarei aqui. Vai perder? É semana que vem e a gente te espera aqui. Bom, é isso, né? A tecnologia tem suas armadilhas, mas também pode ser uma aliada. Quer um exemplo? Os percursos educativos da TV Escola. tvescola.org.br/percursos. Aproveita e mergulha fundo, mas não esquece de tirar aquele tempinho para fazer uma atividade ao ar livre, sair com os amigos e com a família. Beleza, professor? Fechado? Então tá, conto com você semana que vem, hein? Estarei aqui. Até a próxima, pessoal. Hora do Enem no ar.